Olá, meus irmãos, minhas irmãs, seja muito bem-vindo nesse momento. Hoje vamos falar sobre a ressurreição do Senhor. Então, compartilhe esse vídeo, faça também sua inscrição nesse canal e seu comentário. Hoje vamos falar sobre a ressurreição do Senhor, onde está escrito no Evangelho de João, do capítulo 20, ao versículo 1 ao 9. Eu vou reler para vocês no momento esse contexto do Evangelho. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com os outros discípulos, aquele que Jesus mais amava. Disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outros discípulos saíram e foram ao túmulo. Os dois correram juntos e o outro discípulo correu mais depressa. Chegando primeiro ao túmulo, inclinou-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que havia seguido, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Esse pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com a grande liberdade, nesse contexto do Evangelho de João, no capítulo 20, ao versículo 1 ao 9, conta para nós as traduções e também para aquelas comunidades, o Evangelho de João. E fala para nós essa demissão, esses acontecimentos que ocorreram de fato naquela localidade. Que também ali Jesus, ele tinha como missão e que ele abordava as diferentes traduções judaicas. João ultrapassa nesse contexto aqui as fronteiras e narra para nós esse detalhe de que Jesus ele estava realmente na sepultura e que foi pregado na cruz. E também aqui fala sobre que as próprias fronteiras que no Antigo Testamento se relatava. Dá aqui o caráter simbólico desse evangelho, que também carece para cada um de nós essa narrativa, uma narrativa daquelas traduções, as quais recorreram com frequência este evangelho sinônico de João, principalmente o evangelho de Mateus e Lucas, que conta mesmo fatos. Aqui diz o seguinte, que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, naquele mesmo local, saíram-se ali para procurar ir ao túmulo de Jesus, que foi Maria Madalena. De fato, ali chegando ali, na escuridão aqui representando-se nesse escrevimento detalhe do Evangelho de João, aqui sugere que as trevas no primeiro dia da criação, relembra-se quando Deus fez tudo. Aqui nesse momento, agora se trata do primeiro dia da nova criação. Essa nova criação que se trata no primeiro dia da ressurreição, que ainda estava escuro, mas Jesus, morto na cruz, foi sepultado. E ainda ele sendo sepultado, ele estava naquele túmulo. E todos esperavam que ele estivesse no túmulo. Mas Maria Madalena, aqui complexa, chega-se e olha, não vê nada. Só vê os seus linhos, os panos que ali se encontravam. E agora, no primeiro dia, Maria, de madrugada,
corre depressa e vai avisar os discípulos. E ali também se dá-se Maria Madalena, que tem em pensamento que ela ungiu os pés de Jesus há 7 dias atrás, antes, lá em Betânia. Nesse contexto, aqui, um ambiente acolhedor, mas agora o túmulo está vazio. Estava vazio nesse contexto, na memória de Maria. Maria, com a sua delicadeza, vai com sua saudação visitar o túmulo de Jesus. Mas Maria não percebe qual o sinal realmente significa aquilo. Portanto, quanto tempo Jesus tinha falado para eles? Eu irei ser pregado na cruz, eu irei ser morto e vão me colocar no túmulo, mas ressuscitarei ao 3º dia. Ela não percebe esse sinal, que Jesus se trata ali num tempo, ou seja, num curto, ou seja, Jesus no túmulo morto. Eles já sabem que Jesus estava ali realmente no corpo dele, que ali estava, mas imediatamente ela viu que ninguém estava mais naquele túmulo. Jesus não se encontrava. E ela vai, corre e avisa Pedro. Avisa Pedro, aquele discípulo que Jesus mais amava, de fato. Ambos correram quando viram que Maria falou, olha, ele não se encontra ali. E dedicaram a percorrer aquele momento. E chegando-se ali, Pedro observou e aguardou e viu que realmente ali se encontrava só os panos, só as mortalhas de Jesus. De fato, aqui nesse contexto, o núcleo dessa narrativa do Evangelho de João é demonstrar para os discípulos que Jesus já não estava no túmulo, mas ele estava na plena glória de Deus. Estava no céu. E aqui nesse momento os discípulos começam a compreender-se que cumpriu-se as Escrituras, que Jesus já não estava morto, mas que ele vivia no meio deles. Ele ressuscitou, estava diante deles, é tanto que no próximo outro domingo, Jesus representa para todos e diz Shalom, a paz esteja convosco. Então, nesse momento, os discípulos acreditam que realmente ele não está morto, mas ele vive, ele está no meio de nós. Ele está dando força e coragem para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa olhar não mais para a cruz, mas olhar para todos nós e clamar ao Espírito Santo e dizer que Jesus está vivo entre nós, dando vida eterna para cada um de nós. Ele já não vive mais lá no túmulo, mas ele vive entre nós, ressuscitado, glorioso. Esse domingo da ressurreição é o domingo que a gente também podemos ressuscitar junto com Jesus, para que a gente possa também ter essa certeza que Ele é a nossa salvação, Ele é a ressurreição. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça também seu comentário. Amém.